Muito bem, depois de algum tempo sem poder gravar vídeo, por causa de uma série de contratempos que eu passei aí final de ano, início de ano agora, então agora estou de volta. Essa daqui é uma daquelas máquinas para impressão de rótulos de alta velocidade. Essa máquina aqui não sou eu quem fabrico, o que eu faço aqui é analisar a estrutura do cliente. Ele me manda essa estrutura, então, e as placas, eu faço a montagem. A máquina, na verdade, ela já vem pré-montada. Por exemplo, carro no lugar, estação de limpeza no lugar. Então, o que eu faço aqui é colocar a eletrônica, fazer o alinhamento das peças, mostrar para ele onde eu tive mais dificuldade para ele corrigir. E é esse o trabalho. Nesse caso dessa máquina aqui, anteriormente eu fiz uma máquina dessa aqui usando cabeça TX800 e placa da Beder Printer. Agora eu estou usando, nós vamos usar a placa da Rossum e a cabeça é I1600. Então eu fiz aqui a instalação dos cabos, configurei aqui inicialmente o cabo, as luzes, o V, o rebobinador. Nesse caso aqui do rebobinador eu precisei fazer uma pequena adaptação nele, porque o que o cliente mandou não funcionou. Mas enfim, é assim mesmo. E aí o que eu vou fazer hoje aqui então é mostrar para vocês os primeiros cuidados que você precisa ter quando você vai fazer um upgrade numa máquina e instalar a eletrônica. No caso aqui está a eletrônica da Rossum. E essa aqui são as fontes. As fontes elas ficam nessa bandeja aqui porque o cliente me manda a máquina sem montar. Então é a parte final lá de acabamento da máquina. Depois chega lá, ele desmonta essa máquina inteira, faz a pintura, faz os pedestal. E essa fonte aqui ele vai colocar em outro lugar da estrutura da máquina, não sei onde. Então aqui eu faço essas instalações assim, usando esses plugs, porque depois lá na hora que ele desmontar é só desencaixar o plug aqui, tirar as peças, pintar e colocar de volta no lugar. E essa daqui é a placa da Rossum. A Rossum, ela usa um sistema assim que a gente precisa ser bastante cuidadoso com ele, porque ele é um pouco complicado à primeira vista. Mas o que eu quero mostrar aqui agora é apenas os cuidados básicos que você precisa ter. Então, por exemplo, eu ainda não liguei aqui, não energizei a placa. Vou energizar agora, só que antes de energizar a placa, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, a primeira checagem que a gente faz é aqui na plaquinha de cabeças. Com a máquina desligada e todos os cabos desconectados, a gente faz a verificação para ver se a placa não veio com algum curto. Eu vou mostrar como é que se faz isso aqui em outra placa aí, só um minutinho. Continuando aqui então, essa aqui é uma placa Rossum para duas cabeças i3200. Essa aqui na verdade é do meu amigo Ricardo, então eu vou mostrar nela como que você faz o teste inicial quando você pega um kit de placa da Rossum. Primeiro você coloca aqui o seu multímetro na escala de continuidade, liga ele. Você pega a ponta vermelha do multímetro e coloca no dissipador de calor. Esse dissipador de calor aqui, nas Rossum, ele é conectado direto ao terra da placa. Em algumas outras marcas não, tá? Então se você estiver testando uma outra marca e não der continuidade aqui nesses dois dissipadores, é porque eles não estão conectados no terra. Aí você tem que procurar uma outra maneira para fazer isso. Aqui rapidinho então. Colocou o multímetro ali, o que a gente faz aqui é checar os transistores. Não checar esses transistores aqui e esses DACs de maneira bem rápida,
Porque se não der problema nessa secagem que nós vamos fazer aqui, significa que está tudo bem aqui com o restante da placa. Então a gente vem aqui na plaquinha de cabeça e localiza esse ponto aqui, ó. Ponto JCOM. Esse ponto aqui ele está conectado diretamente aqui nos transistores e no DAC. Então primeiro você já mede ele. Você mede a resistência dele. Esse tipo de medição assim que você coloca o positivo no terra e o terra onde você quer medir é chamado de teste de diodo reverso, tá? Então você já vê ali que deu uma resistência de 485 ohms. A placa, cada um desses pontos aqui, ele corresponde a 2 transistores. Então a plaquinha, cada placa tem 2 pontos de medição, cada lado da cabeça. E aí você só localizar o outro aqui, ó. (491), deu um pouquinho a mais, mas isso não quer dizer nada. Significa que do outro lado aqui também vai ter um que vai estar um pouquinho a mais e o outro que vai estar um pouquinho a menos. Ó, você pode vir aqui e medir a tensão de 42 volts. Aqui também vai apresentar uma resistência. Quando já deu aqui nesses 2 pinos aqui, aquela dali automaticamente ela tem que apresentar a resistência. Aí você vai para o outro lado, no caso aqui que a placa tem 2, aí se localiza aqui a J com 1. Já deu lá 490. E você localiza o J com 2, que está em algum lugar por aqui. Achei aqui o J com 1, está bem escondido, J com 2 na verdade, está bem escondidinho aqui no pezinho da placa. Um pezinho do conector. Mas está ali, ó, 488. Significa que essa parte aqui de alta potência da placa não tem problema nenhum nos transistores, no DAC, né, nas resistências, nem capacitores, ela está tecnicamente perfeita. Se ela tivesse algum problema aqui, apresentaria medições muito diferentes entre os 4 pinos de controle. E quando você acendesse a placa, esse LEDzinho de erro aqui acenderia imediatamente. Então quando você vê esse LEDzinho aceso na sua placa aí, pode verificar, fazer esse teste aqui de verificação com a placa desligada, tá? Existem outras maneiras de medir isso aqui com a placa ligada, mas a melhor maneira, mais segura, é medir com a placa desligada. Beleza, então? Agora eu vou ali colocar os fios e fazer a medição naquela plaquinha pequenininha que está ali em cima. Muito bem, liguei aqui as fontes. Fonte 24, fonte de 42 volts. Meu sistema de ligar aqui é o sistema padrão de energia, tá? Então, por exemplo, na fonte de 24 volts, o fio negativo é preto e o fio positivo é vermelho. Na de 42 volts, o azul é negativo e o amarelo é positivo. Aqui o fio que liga a alta voltagem aqui, você põe em qualquer cor, não tem importância. Então com isso, na hora que chega aqui no conector, ó, eu sei qual que é a voltagem de 42 volts, sei qual que é de 24. Aqui na plaquinha também, eu olho, só olhando aqui eu já identifico, sei qual que é o pino, qual que não é. Aqui na placa da Rosson, cadê? Ela marca ali, ó, M24, MGND e 42 volts. Nesse modelo aqui, você não precisa usar os 2 pinos de baixo. Mas algumas placas da Rosson você precisa ligar os 6 pinos, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó. Aí só olhando as cores aqui eu já sei que tá certo, ó. 24 vermelho, preto GND, 42 volts amarelo. Então isso aqui facilita muito a vida da gente. Se você tem o fio tudo de uma cor só, você pode se confundir e ligar errado o bagaço lá e voar uma fumacinha cinza. Então como que eu faço aqui agora? Eu estou com o conector
com o conector desconectado. Então o que eu faço é ligar as fontes. Aí aqui os fios do motor já ligaram. E o esquema é o mesmo, o vermelho positivo, o preto negativo e está tudo certo. Agora aqui na placa, eu costumo ligar a fonte e medir a voltagem. Para ver se está dentro de uma tensão correta, eu meço essa voltagem e depois que eu conecto tudo, eu meço de novo para ver se não caiu a tensão. Como não dá para medir com uma mão só, eu vou pausar aqui e fazer a medição. Ó, a tensão de 42 volts está um pouquinho acima do ideal. O ideal é que a de 42 fique entre 41,5 e 42. Então essa fonte aqui eu vou ter que regular um pouquinho para cair essa voltagem. Aí então deixei com 41,6 volts. Depois que eu meço aqui nesse conector da placa-mãe, como eu já fiz toda a alimentação dos cabos aqui lá da placa da cabeça, eu vou lá e meço também o conector da cabeça, para ver se está na posição certa e se está tudo normal. Mais uma pausa. Aqui está, ó, porque que você deve medir a cabeça, os conectores da maneira correta. Esse conector aqui está com aqui onde entra 42 volts, está com problema, não está prendendo o fiozinho lá dentro. Então eu tenho que trocar esse conector. Se eu não fizer essa medição, esse aqui poderia escapar durante a impressão lá, e aí a gente ia ver sair fumacinha e acender o LED vermelho. Então vou trocar esse conector aqui. Bem, troquei lá o conector, fiz as medições, está tudo certinho agora. Já coloquei os plugs no lugar, então agora é só ligar e resolver os pepinos que vão aparecer ainda. Primeira ligação e a primeira checagem. Na placa da roça a gente tem esse pequeno display aqui, ó. Primeiro que ele liga ao A, aí se ele se conectar, ele se conectou com a outra placa, então ele mudou para a posição 1. Como é que a gente sabe se isso aqui está bom? Aqui ele tem esses 4 LEDs: Error, BIOS, Link and Room. Você vê que o Room está piscando, significa que está bom. O Link está acionado, quer dizer que as duas placas estão conectadas. E o Error, ele é um LED que acende vermelho. No caso aqui ele não acendeu, que significa que não tem problema eletrônico nenhum. Só que ela não saiu do 1. Não saiu do 1. Isso aí significa que deu alguma coisa errada com a estação de limpeza, no caso da roça. Só vou fazer uma pausa aqui e ver como é que está a plaquinha lá em cima. Eu tenho que subir aqui no tamborete para filmar a plaquinha. O mais importante dela é que o LED de erro não acendeu. Então significa que eletronicamente essa plaquinha aqui está perfeita. E ela mostra aqui, cadê? A mesma coisa que mostra lá na outra. LED de link, LED de room, e acendendo igual que está na outra. Então tá beleza. Ah, e aqui também tem os LED de voltagem, que eu não sei onde é que tá. Ah tá, esses 4 LEDs aí, cadê? Esses 4 LEDs aí significa que tá tudo funcionando. 42, 24, 5 volts e 3,3 volts. Essa primeira parte então está perfeita. O problema agora é descobrir por que a estação de limpeza não funcionou. Esse conector aqui é o conector da estação de limpeza. Eu poderia ter colocado ele no lugar errado, poderia ser o de baixo, mas em qualquer caso, o motor lá da estação de limpeza, quando você conecta aqui, mesmo que dê erro, você tenha colocado errado, o motor lá tem que travar. E no caso lá não está travado.
Então eu preciso verificar se essa fiação aqui está colocada da maneira correta, porque se não der resistência aqui entre os pares de fio, significa que o motor da estação de limpeza está com problema. Já inverti aqui os fios, coloquei os pares da maneira que deve ser, mas vou aproveitar que deu esse erro aqui para checar os sensores, ver se eles estão funcionando normal. Então, por exemplo, aqui ó, no sensor da estação de limpeza, o LEDzinho está apagado. Eu preciso ver se esse sensor está funcionando bem. Então o que eu faço? Primeiro eu faço uma pausa aqui. Continuando aqui na estação de limpeza, o sensor está... O carrinho está fora do sensor. Então se eu baixar ele aqui, o motor está desligado, eu posso girar à vontade. Ó. Então agora aquele LED lá que estava apagado, ele tem que estar aceso. Vou fazer pausa aqui e lá ver. E o LED não está aceso. Na verdade ele fica aceso quando está fora da estação. Quando a estação está fora do sensor. Deixa eu voltar lá. Subindo de novo. Nem fiz pausa dessa vez. E ele não acendeu. Então eu tenho algum problema nesse sensor aqui também. Preciso verificar qual que é. Por enquanto eu vou desligar ele aqui. E vou checar a placa mesmo. Então, por exemplo, aqui na placa, na parte de baixo da placa está escrito ó, GUDHB. Então se eu jampear o G com o D, o LEDzinho acende. Se Deus quiser. Olha lá, acendeu. O outro aqui também. Acendeu. Só que aquele sensor lá não funcionou, então tem algo errado que não está certo. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Conectei o motor. O sensor, você deve ter notado que eu puxei o sensor com a placa ligada. Isso porque aqui não tem alta tensão, mas o motorzinho você não pode conectar e desconectar com a placa ligada, tá? Então eu desliguei a placa, conectei o motorzinho. E agora que eu liguei a placa novamente, o motorzinho da estação de limpeza vai ter que estar travado. Vamos lá ver. Aqui no motorzinho da estação de limpeza, ele está travado. Então agora está certo. O primeiro problema é resolvido. O segundo é do sensor. Tem que verificar se eu fiz alguma coisa errada nesse sensor aqui ou se ele não presta mesmo. Por isso que eu não gosto desse sensorzinho. Eu prefiro esse sensor indutivo que acende o LED para você ver. Voltar lá. Nós voltamos aqui na placa então e percebemos que o LED continua no 1. Significa que ela não recebeu a resposta do sensor. Continua no 1. Continua no 1. O problema da roça é que às vezes ela é meio complicada mesmo. Vamos resolver o problema do sensor e depois a gente vê. Troquei aqui o sensor então. Olhando assim parece que ele não tem problema nenhum. Coloquei outro lá, vamos ver. Os dois são sensores LC, tá? Não sei se dá pra ver aí. LC. Vamos ligar para ver o que acontece. Quando eu ligar aqui, esse displayzinho aqui, ele tem que sair do 1. E na hora que ele sair do 1, o carro vai se movimentar. Eu espero que ele vá em direção à estação de limpeza. Vou ligar aqui e já ficar com o dedinho no botão. Qualquer coisa eu desligo, tá bom?
Bom, o LED já acendeu, que é um bom sinal. Opa! O carro se movimentou, mas foi pro lado errado. Eita! Descobri por quê. Esse motor aqui, o pino 1 da chavinha aqui, ele inverte a direção do motor. Então ele está para cima, vamos colocar ele para baixo. Pronto, coloquei para baixo, vamos ligar de novo. O motor vai para o lado de lá. Automático, apesar que eu deixei o sensor lá acionado. Bom, vamos ver o que acontece. Deixei o sensor ali acionado, tá vendo? Vamos ver o que o carro vai fazer. Por enquanto não fez nada. Iniciou. A máquina simplesmente iniciou. Isso porque eu deixei o sensor acionado. Que coisa. Vou ligar ele aqui de novo. Desliguei o sensor. Liguei. O carro não fez nada. Eu fui mexer na chavinha e deixei o motor desligado, tá vendo? Por isso a vida de técnico é difícil. Deixa eu conectar aqui, já desliguei lá, é só plugar. Não vai se mexer não, meu filho? Mexeu. Do lado errado, mas se mexeu. Tá. O que nós estamos fazendo agora, que é o problema da vez? O problema da vez é que esse sensor aqui, ele não é um sensor LC, ele é um sensor HC, então eu tenho que trocar ele. Ai, não é fácil não. Resolvida a questão da estação de limpeza, o nosso problema agora está aqui no motor do carro. Ele está indo só para um lado, eu inverti a chavinha aqui, aí ele ficou indo só para o outro lado. Significa que eu posso estar com problema nesse cabo aqui, ó. Mas eles estão ligados, aparentemente está ligado corretamente. Então como que eu vou testar isso aqui sem me matar muito? Eu peguei o motor do carro, que é igual ao outro lá, e simplesmente liguei o motor do carro aqui. Quer dizer, então que agora nós vamos mover a mídia. Na hora que a máquina achar que deve, ela vai mover a mídia. Também já coloquei outro sensor aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu já deixei esqueci o nome disso aqui, o rebobinador ligado, para ver o que acontece. Vou soltar um pouquinho aqui, não solta. Foi um pouquinho para trás e agora está vindo tudo para frente. E o rebobinador está rebobinando bacana, viu? Parabéns para ele. E não vai parar mais não? Parou.
Precisava ter acionado o sensor. Então eu estou com algum problema naquele cabo lá, eu vou verificar ele agora. Esse problema dificilmente é o motor, viu? Esses motorzinhos aqui são servomotores muito bons. Então dificilmente o meu problema ali é no motor. A chance maior é de ser no cabo mesmo. Deixa eu pegar o multímetro lá e checar esse cabinho abençoado. Então eu chequei o cabo aqui, e aqui nesse conector o fio verde estava mal conectado. Então agora provavelmente ela vai funcionar. Vamos ver. De olho no carro. Ele tem... Vira um pouquinho para frente. Vira um pouquinho para o lado de cá. E depois ir para o outro lado. Encosta no sensor e para. Maravilha. Então o problema era só o fiozinho ali que estava desencapado, desencaixado. Então o que nós temos aqui, meus queridos? O que eu mostrei nesse vídeo é como que eu faço para testar a máquina. Os mais perspicazes já devem ter notado que eu nem liguei o computador ainda, não conectei o computador e não conectei o painel. Porque na verdade não precisa. Para você fazer esses primeiros testes na máquina, tudo que você precisa fazer é isso que nós fizemos aqui. Acionar a estação de limpeza, tem que funcionar perfeitamente. Parar no alto, que nem ela parou aqui agora, ela está parada no alto. E o carro tem que se movimentar para o lado certo. Pois essa parte aqui desse motor aqui, ela é bem mais simples, depois a gente verifica ele, se der algum erro é só configurar o lado certo para eles ir, a velocidade e qualquer coisa. Próximo passo agora é ligar a máquina no computador. Mas isso aí, como é um processo inteiro que eu quero mostrar passo a passo, vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, beijo Isabelle, minha filha linda. E beijo pro meu neto, João Vitor, que é um rapazinho muito nervoso.